pessoal, mais uma vez aqui no Flagrante da Nutri e hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para emagrecer. Meu nome é Adriana Garópolo, eu sou nutricionista e esse aqui é o nosso canal para falarmos sobre nutrição e saúde, nutrição e doença e nutrigenética. Muitas pessoas elas querem emagrecer, mas elas não entendem alguns princípios nutricionais, alguns princípios alimentares para que elas consigam realmente esse resultado, que elas consigam entender como os alimentos se comportam no nosso organismo, no nosso metabolismo, para que elas consigam emagrecer. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos dar essas dicas para que você realmente consiga o sucesso no seu resultado de emagrecimento. Qual a primeira dica? Bom, a primeira dica todos vocês já devem saber, que é evitar o excesso de gordura na dieta. E quais são os alimentos, os produtos que são muito ricos em gorduras, né? São os óleos vegetais, de forma geral, a manteiga e a margarina. Esses produtos são campeões em calorias e, portanto, se eles forem utilizados de forma excessiva, eles vão engordar, vão dificultar muito o emagrecimento, o controle de peso. E quem são esses produtos? Os óleos vegetais, como os óleos de soja, milho, o óleo de linhaça, canola, óleo de girassol, o azeite de oliva e as manteigas e as margarinas principalmente. Apesar de alguns deles serem bem benéficos, serem muito saudáveis, como o azeite de oliva, que tem as gorduras monoinsaturadas, e os óleos tanto de linhaça como de girassol e o óleo de canola, que tem ácidos graxos poliinsaturados que são benéficos para a saúde, eles engordam muito também. Não posso deixar de lembrar do óleo de coco, que muitas pessoas acreditam que o óleo de coco é extremamente saudável e não engorda, mas o óleo de coco também tem muitas calorias, além de ter muita gordura saturada. Os óleos e as gorduras, de forma geral, eles têm 9 calorias em média por ml. Então, uma colher de sopa em média pode variar, dependendo de um óleo vegetal, de uma margarina ou de uma manteiga, em torno de 80 até 120 calorias. Normalmente, as pessoas utilizam uma quantidade muito superior à que elas deveriam desses alimentos, desses produtos nas suas refeições. Mas quando nós falamos do azeite de oliva, nós sabemos que o azeite de oliva é um produto, é um óleo vegetal extremamente saudável, porque ele tem uma gordura que é a gordura monoinsaturada, que protege contra doenças cardiovasculares e inclusive protege contra câncer também. Mas ele tem muitas calorias e por isso engorda e deve ser utilizado com muita moderação. E as margarinas e as manteigas, elas também engordam. A margarina, ela é de origem vegetal, mas ela é um produto de origem vegetal que foi industrializado. E muitas margarinas contêm uma gordura que nós chamamos de gordura hidrogenada, que é uma gordura trans, que faz mal para o coração. Então, ele vai aumentar o risco de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. E a manteiga? A manteiga é derivada do leite. Ela tem a gordura láctea, que é a gordura do leite. Porém, também é uma gordura saturada, que também pode aumentar o risco de doença cardiovascular. E por isso deve ser consumida também com moderação da mesma forma. Então, qual é a dica para esses alimentos? Consumi-los em quantidade reduzida, ou seja, uma colher de sopa ao dia no máximo para quem quer emagrecer. E a segunda dica, os açúcares na dieta. Não é só a sacarose que faz parte dos açúcares. Existem outros carboidratos que estão contidos em alguns alimentos, como o pão, a batata doce, o arroz, especialmente o arroz branco, que não tem quase fibras. Também cará, inhame, mandioca, macarrão, as massas em geral, salgados e os doces também. Todos os doces que contêm sim a sacarose ou açúcar branco. Então, esses alimentos todos, esses produtos todos, têm muito amido, que concentram muito amido, como o arroz, por exemplo, e a batata, ou então eles são produzidos com farinhas, como a farinha de trigo, que isso ocorre, por exemplo, com o pão, né, com o pão branco e outras massas. Esses alimentos, eles são muito ricos em amido, e esse amido, ele vai ser quebrado e a sua forma final é o açúcar.
E como ele é muito concentrado, ele aumenta muito a insulina. E esse aumento da insulina faz com que haja uma captação muito rápida de glicose, que vai se transformar em gordura e se estocar no nosso tecido adiposo de uma forma muito mais rápida, muito mais efetiva, e por isso engorda. E além de engordar, também causa outros prejuízos na nossa saúde. E qual é a dica? A dica é evitar utilizar esses alimentos diariamente. Um dia sim, um dia não. Você comer, por exemplo, um pão. Num dia você come o pão, no outro dia você troca esse pão por uma fruta com aveia. Outras dicas são consumir o pão francês sem o miolo e, eventualmente, substituir o pão francês por pães integrais, como aqueles pães de muitos grãos, como 12 grãos, 7 grãos e os pães com frutas. E também uma outra dica é substituir as sobremesas de doce por sobremesas de frutas in natura. Essa é uma dica que vai ajudar bastante no seu emagrecimento. Terceira dica: reduzir os lácteos ou derivados de leite gordurosos, como os queijos, os requeijões, o catupiry, todos esses cremes feitos à base de leite gorduroso. Eles têm um excesso de gordura saturada principalmente, e a gordura saturada é muito prejudicial à saúde. Então todos esses lácteos mais gordurosos são ricos em gorduras saturadas. Além disso, os produtos também que são industrializados, além da gordura saturada, eles vão ter também a gordura trans, como o requeijão, os cremes de forma geral, que são produzidos a partir desses processos industrializados, eles tendem a ter mais gorduras trans também, e que ela é também muito nociva para a saúde, principalmente com o aumento do risco de doença cardiovascular. Tomar cuidado também com os iogurtes e danones que são mais cremosos, como por exemplo o grego. Eles são muito ricos em gorduras saturadas, então preferir os desengordurados, versão light. Então qual é a dica? Reduzir o queijo para uma fatia por dia, mas você também pode utilizar a ricota no lugar do queijo, que ela é um produto que tem muito menos gordura. Outra dica é usar o leite desnatado ou semi-desnatado, que vai ter 40 a 60% menos de gordura, e também os iogurtes desnatados ou parcialmente desnatados. E qual é a quarta dica? Reduza urgentemente a quantidade de bebida alcoólica que você consome, porque eles são muito calóricos. O álcool tem 7 calorias por ml. Quais são as bebidas mais calóricas? A vodka, o vinho, principalmente o vinho espumante, o vinho do Porto, aquelas batidas com vodka, principalmente também, porque elas têm açúcar, leite condensado, então tudo isso aumenta o valor calórico. Os uísques e o Smirnoff são as bebidas mais calóricas. E quais as dicas? Preferir as caipirinhas com frutas cítricas ou as frutas vermelhas, que são menos calóricas. Também trocar o açúcar pelo adoçante, então preferir os adoçantes na caipirinha. Não usar o leite condensado ou reduzir a sua quantidade. Em relação aos vinhos, preferir o seco e o tinto, que são menos calóricos. E a cerveja, se você conseguir, preferir a versão sem álcool. Quinta dica: mexer o corpo. Então, não passar muitas horas, mais do que 4 horas sentados direto na mesma posição. Isso faz com que haja uma economia de energia no corpo e haja uma redução da taxa metabólica. E por isso, o corpo ficando mais econômico, ele vai engordar mais. Então, para aquilo que você come, você vai gastar menos calorias e comer a mesma coisa, portanto vai engordar. E essa situação, ela passou a ser muito mais importante após a pandemia, que as pessoas começaram a trabalhar mais home office e, portanto, mais horas sentadas. E antes, onde a gente trabalhava, no escritório, na nossa instituição, a gente tinha reuniões, você sai da sua sala, vai para a sala de outro colega, vai para a sala do seu chefe, você sai para almoçar também, acaba subindo escada ou indo em algum local mais distante para fazer alguma atividade ou mesmo para ir ao banheiro, e por isso a gente acaba caminhando mais. Além disso, o fato da gente não sair de casa para trabalhar, não pegar condução, para trabalhar, isso também diminui a nossa locomoção e, portanto, tudo isso acaba reduzindo a nossa taxa metabólica, reduzindo a nossa atividade, o que impacta na taxa metabólica. Dessa forma, uma dica bastante importante para vocês é
Cada 4 horas, 3, 4 horas, se você conseguir, você levantar e dar uma volta na sua casa, dar uma volta no seu condomínio, subir uma escada e buscar alguma coisa que você precisa. Essa é uma dica bastante importante para acelerar um pouquinho a taxa metabólica e o gasto energético do seu organismo e vai ajudar você a emagrecer. Além disso, para quem consegue fazer as coisas no bairro, não use carro. Faça mais a pé, vá de bicicleta se você tiver bicicleta. Isso também vai contribuir para o aumento da atividade e o aumento da sua taxa metabólica, contribuindo para o emagrecimento. Se você quiser saber mais dicas, eu vou deixar aqui para vocês na descrição desses vídeos outros vídeos que você pode assistir para entender um pouco mais sobre comportamento alimentar, saber mais sobre como você fazer para emagrecer, mais dicas de emagrecimento. Mas se você quiser saber mais sobre nutrição, se quiser ter orientações personalizadas e ficar mais em forma, entre em contato comigo. E também, se você quiser se mexer mais, venha caminhar comigo, entre em contato e vamos caminhar junto, porque nós temos grupos de caminhada também. Bom, no vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!